Primeiro eu queria te agradecer, certo, por aceitar o convite. Eu sei que para quem não é muito assim da internet não é fácil vir aqui ao vivo numa live. Eu tô super feliz por você ter aceitado o nosso convite, mas vai ser um bate-papo aqui bem tranquilo, certo? Combinado? E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a terapia manual avançada pediátrica no paciente neurológico. Então, assim, eu convidei a Débora, porque a Débora é uma fisioterapeuta que trabalha com neuro há quase 20 anos, né? Então, ela tem uma experiência muito boa com esse tipo de paciente. E, atualmente, a Débora também está aí aplicando a terapia manual avançada pediátrica nesses seus pacientes, né? Então a gente vai bater um bate-papo, conversar um pouquinho, certo? E ver aí a perspectiva dela, o que, enfim, vamos ouvir o que é que a Débora tem a nos falar. Eu vou tirar os comentários, pessoal, porque fica na cara da Débora, eu não consigo enxergá-la direito, mas no final eu vou abrir e a gente vai papeando, beleza? Boa noite, Patrícia. Patrícia aí tá acompanhando nossas lives. Deixa eu só desativar os comentários aqui, certo? Pronto. Agora sim. Então vamos lá, gente. Vamos começar mais uma edição especial aí de aquecimento para o nosso evento Workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, que vai acontecer no dia 2, 4 e 5 de setembro. Evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar aí a tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. E hoje vai ser um bate-papo aqui com a fisioterapeuta Débora, que trabalha com a neuro quase 20 anos e está aplicando aí as técnicas da terapia manual nos seus pacientes. Certinho? É isso, Débora? Vamos lá, ué. Débora, eu antes de começar, eu queria assim te conhecer um pouquinho mais de tua história, certo? Assim, quais foram os caminhos que você percorreu até tu chegar aí onde tu está hoje? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu me formei na Universidade de Uberaba em 2007, mas eu comecei estágio antes de terminar a faculdade. E no segundo ano eu fazia estágio de observação em uma clínica de ortopedia. E tinha uma fisioterapeuta lá que atendia criança e trabalhava na APAE de Uberaba. E aí, como eu era estagiária, você faz de tudo, né? Então eu ia ajudar ela, brincar com as crianças, para distrair. Então, um dia ela falou, Débora, vamos, por que que você não vai ali na APAE, né? Fui. Falei, não volto aqui nunca mais. Nunca mais eu saí, né? Eu cheguei depois do estágio, falei pra minha mãe, falei, não volto lá nunca mais. Que é isso? Isso não é pra mim, não. Não saí mais, né? E, assim, aí eu continuei, né, o estágio pelos restantes dos 2 anos da universidade. Eu me formei em 2007, já entrei na especialização da Federal de São Carlos, né, de intervenção precoce em neuropediatria. E não saí mais, assim, é uma área que eu não acabei não atuando em outras áreas da fisioterapia, só na parte de neuropediatria e estimulação precoce mesmo. Dali eu fiz o conceito neuroevolutivo Bobat com a Sônia Manassero, maravilhosa. Fiz kinesiotaping, KT1, KT2, KT3, tudo voltado para pediatria. Aí eu fiz um curso de órtese funcional em neoprene e eu fui agregando, porque atualmente eu moro em Itumbiara, Goiás, e aqui a gente não tem muito recurso, né? Órtese é muito difícil, principalmente de mão, aí eu fui inventando. Com a pandemia veio muita formação online, de qualidade, né? Então, eu acho que veio para derrubar alguns conceitos. A gente que já tem uma base muito boa de prática, você consegue, né? Quando você não tem, é mais difícil, mas no nosso caso. E eu fui tentando. Aí, quando foi. Eu tive meus filhos, né? Que eu sou mãe de duas crianças. Eu tenho o Dante de 6 anos, a Amandinha de 2. E em 2000 o Dante de 2017, em 2022 eu tive a minha menininha. Mãe de uma criança especial, com uma síndrome raríssima. Um ano antes eu resolvi fazer um curso de habitação visual. Falei, eu preciso agregar mais alguma coisa, tô parada, me deu na telha. A Amanda nasceu com baixa visão. E aí seguimos, né? Eu já tinha tentado fazer um curso de liberação miofascial, porque em alguns casos eu via que eu conseguia vencer o tônus, o obstótono, mas a criança com um tônus bom, a postura era ruim, continuava ruim. Sem uma deformidade fixa, aquilo ali estava me incomodando.
Fiz, mas assim, não consegui bons resultados, assim. Melhorava um pouco, mas não. Tipo assim, aquele chicken collie, melhora hoje, quando você volta, tá do mesmo jeito. E aí, a Amandinha veio, né? Teve uma suspeita de várias associações de comorbidades, porque é síndrome rara. E eu acabei indo para terapia manual para tentar ajudar mais, porque ela tinha uma alteração na cabecinha, né, no formato da cabeça que me incomodava bastante. E, Débora, quando a gente fala assim de paciente neurológico, certo? Me explica de uma forma geral o que caracteriza um paciente neurológico, bem de forma sucinta, bem tranquila. É qualquer paciente que tenha alteração do sistema nervoso central ou periférico, a nível de encéfalo, a nível de nervos periféricos, de origem perinatal, neonatal, intrauterina e pós-natal. Perfeito. E de uma forma assim geral, a fisioterapia neurofuncional, o raciocínio, a gente tenta ganhar o que com o trabalho da neurofuncional no paciente? Vai depender de uma avaliação, basicamente gira em torno de quê a neurofuncional? Olha, a neurofuncional, o que que acontece? A gente tem que tentar fazer esse paciente conseguir fazer os movimentos novamente o mais próximo do possível. Por que o mais próximo? Porque às vezes não é possível o movimento exatamente, né, limpo, com coordenação, com manutenção, né? Então, assim, o nosso objetivo é proporcionar um ambiente mais adequado para que ele possa desenvolver a melhor função dentro das limitações dele. De acordo com a realidade dele, né? Isso, A isso. patologia, a alteração. Isso, Perfeito. exatamente. E me conta um pouquinho aí como é que tu me conheceu. Fala aí. Então, eu foi no Instagram, né? Não sei por que apareceu para mim, mas apareceu no Instagram e aí você fez um workshop, né? Eu falei, eu vou assistir, vou, porque aumentou muito a demanda do torcicolo congênito aqui para mim, e eu sou efetiva do município aqui, então eu não fico só no consultório. Então, quando eu pegava um paciente de torcicolo congênito, demorava demais para dar alta, e ficava ali me amarrando, a criança bem, a mãe cansada de levar, e eu não tava. Tinha resultado? Tinha, mas assim, era moroso, sabe? Aquele negócio que maçante, a criança achando ruim. Aí eu falei, tá aparecendo tanto aqui, eu acho que eu vou tentar. E, e foi um tiro certeiro, né? Você sabe que eu sou suspeita pra falar. E Débora, depois que você começou a aplicar assim o método de terapia manual avançada pediátrica nos seus pacientes neurológicos, eu acredito que você deve aplicar alguma coisa ou outra, algum conceito. O que mudou nos seus atendimentos e no resultado assim do seu tratamento? Tudo, tudo. Eu tenho uma formação. Não, assim, eu me considero privilegiada por nesses 20 anos eu ter seguido o mesmo ramo. Eu nunca saí da pediatria. Eu sempre fui assim, me especializando dentro daquela área. Eu nunca precisei sair. Eu trabalhei em instituição durante muitos anos, né? Hoje eu estou no município aqui. E assim, em alguns momentos, o paciente neurológico, você olha para ele, eu avaliei, eu reavaliei, apliquei escala, seja David Werner, seja Alberta, qual profissional escolhe para usar. Você fala assim, gente, mas parece que era para ser mais. Tem alguma coisa que não está indo. Você adequa o tono, você favorece o meio, você adapta a atividade, a família é engajada e não vai. Você fala, gente, mas tem que ter mais alguma coisa. Porque quando eu não consigo intervir no tônus, eu tenho né, fala, não, é porque esse tônus aqui não permite que a criança faça. Mas em alguns casos, com a formação que eu tenho, você percebe que o tônus você conseguiu abaixar ali, tá legal e não vai. E não vai. Eu tive uma criança que era o ombro não, sabe? Eu conseguia reduzir todo o obstótomo, ele ficava relaxado e o ombro não saía daquela posição que ele estava ali. Só que essa criança foi a que me motivou a procurar o curso de liberação miofascial. Na época, eu fiz, eu não lembro o nome do professor, que já tem alguns anos. Muito legal, eu era a única na turma que queria usar aquilo lá para a pediatria. Eu perguntava, ele olhava para mim e falou assim: Débora, eu não sei, você vai ter que fazer, me conta. Testa aí, né? Falei, então tá, vamos lá, assim, mas foi exatamente isso. Eu percebi que melhorava, mas que não se mantinha. Eu não conseguia fazer aquilo que eu conseguia na sessão se manter. Dali 2 dias, 3, quando a criança voltava para mim, estava ali aquele movimento, aquele posicionamento inadequado de novo. Mesmo eu fazendo a sequência e abaixando o tônus novamente.
Hoje não. Entendi. Hoje não. Alguns casos são mais graves do que os outros. É incomparável. Existe uma injúria neurológica, tem um sistema alterado, eu tenho que criar caminhos alternativos, mas existem algumas coisas que são mais sutis. Só que esse sutil com uma criança com comprometimento neurológico acaba, às vezes, impedindo ela de mudar de etapa. Perfeito, perfeito. Então hoje basicamente ficou mais fácil Ficou. de esse paciente de, mesmo com a lesão central neurológica, aplicando tudo dos 20 anos que tu tem da neuro, depois que você começou a aplicar esse conceito da terapia manual, você vê que consegue, de uma forma geral, organizar melhor esse paciente, né? É tipo Facilitar esse processo. isso, aquele detalhe que estava faltando para eu manter ou para eu liberar, às vezes, uma postura sentada por mais tempo, que ele não conseguia e caía para trás. É desde Perfeito. desse detalhe mínimo. Ou de você pegar uma criança e ela não rola de forma alguma. Ela não rola. 6 meses ela não rola. Você fala, gente, mas a criança está quase sentando e ela não rola. Perfeito. Entendeu? Então, assim, Uhum. para mim, hoje, de verdade, eu me considero privilegiada por ter podido estudar tanto e ter encontrado a terapia manual agora, com o conhecimento que eu tenho, com a bagagem que eu tenho. Para não falar, não, não vai dar certo, porque hoje eu sei que dá certo. Eu não são todas as crianças, né? Eu consigo discernir o que que eu vou usar, ainda estou aprendendo, você sabe disso, nos encontros eu estou sempre lá, tirando dúvida e tudo, mas são coisas que às vezes eu falo assim, deixa eu tentar. E eu tenho algum resultado. Às vezes nem naquela região que eu queria, entendeu? Uhum. Mas aí dá certo. Perfeito. E Débora, teve um momento dos nossos encontros que eu lembro que você falou que não está dando conta, né, assim, de paciente, muito paciente com toscolo, com assimetria, não está conseguindo nem ter a vaga para esse povo, né? Então acho que você chegou em um momento de que muitos fisioterapeutas almejam mesmo, assim, Uhum. ser bem sucedido de uma forma geral na profissão, tipo, trabalhar bem, ter muito conhecimento, ajudar muitas pessoas, ter uma agenda legal, gerar muito resultado, né? Então, é engraçado que quando tu aparece assim, vem um monte de gente meu Deus fala, meu Deus, a Débora é referência aqui na minha cidade, não sei o que, tá, tá, tá. Umas duas meninas vieram falar isso comigo um tempão atrás, quando a gente. Alguma coisa tu apareceu no Instagram. E aí eu queria saber, tipo, tu tem noção, né, dessa realidade hoje. Você chegou em um momento que muita gente almeja, eu já almejei um dia também. E o que você atribuiu a você conseguir esse sucesso? É sucesso dentro da fisioterapia. O que foi a virada de chave para você estar onde você está hoje? Olha, assim, de verdade, Ícaro, eu acho que estudar nunca é demais. A gente chega e vai, eu fiz boba, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a gente sempre tem para aprender. Eu tenho para aprender com o professor, eu tenho para aprender com os colegas nas discussões do grupo, eu tenho para aprender com as famílias que eu atendo, eu tenho para aprender com os meus filhos, que assim, eu falo e nunca vou cansar de falar. O tanto que esse curso me ajudou com os meus filhos, porque o Dante teve o problema do quadril, então aquele choro, aquela dor, sabe, aquele terrorismo que era o momento da fisioterapia, que era eu que fazia. Foi a terapia manual que tirou. A partir do momento que eu entrei com as técnicas, a dor, assim, ela foi sumindo. Não foi milagre, assim, mas aquele desespero foi passando, foi ficando mais confortável, mais suportável para ele, o que eu precisava fazer, Perfeito. entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que a terapia manual, para mim, eu sou uma pessoa que escolheu a neuropediatria, eu amo de paixão. Eu brinco, eu tenho um bichinho que me mordeu lá atrás, quando a Patrícia me levou para a pai, nesse dia que eu falei que não voltava e nunca mais saí. Mas durante anos, às vezes você fica frustrado, porque você pega um paciente, ele fica anos com você. Ele melhora muitas coisas, mas às vezes tem uma coisa em específico que te frustra. Você fala, nossa, mas é tão pequeno isso eu não consigo. Hoje eu consigo. Não em todos, infelizmente, que eu amaria conseguir. Mas assim, a terapia manual veio para complementar tudo que eu já investi, que eu já estudei, e falei assim, e consegui olhar, falar, gente, mas peraí, tira um pouquinho o olho
da lesão neurológica e olha em volta, entendeu? Não olha só Perfeito, ali no lugar da lesão, entendeu? perfeito. E Débora, entrando já nesse contexto assim, né, de 20 anos de experiência que você está aprendendo o tempo todo e de ter todo esse conhecimento, essa bagagem, e agora, né, você entrando nesse mundo da terapia manual, tem alguma história de algum paciente teu que agora, depois desse teu olhar da terapia manual, com esses teus 20 anos de experiência, que assim te chamou a atenção, te marcou e que falou, meu Deus, né? Nem eu acreditei que isso aqui poderia acontecer. Me conta, tem alguma história dessa? Se tiver, me fala. Mas eu vou te contar o mais recente. Eu tive a indicação de uma bebê com 6 meses, com atraso motor, não estava rolando, nem arrastando. É uma suspeita de autismo, fazendo outras terapias, e a pediatra me encaminhou ela, e a terapeuta ocupacional dela, da criança também. Avaliei uma criança bastante irritadiça, né, um social bem ruim e um atraso motor muito grande. A primeira sessão, enquanto a gente vai avaliando, a gente já faz algumas liberações. Na segunda sessão, a mãe veio, a criança chorou muito, ela estava extremamente irritada, e eu percebia que ela tinha tensões ali em torácica superior, em escápula e tudo. E ela não deixou eu encostar, ela só deixou fazer liberação de pelve. Eu sentei na bola, quicando na bola e tentando fazer do jeito que dava, porque tava um caos. Só que eu falei, eu não vou devolver ela chorando. Assim, aí ela foi acalmando, eu fiz, assim, vamos supor que ela deixou fazer 10 minutos. Olhando pelo espelho, falei, a mãe não volta. Que a mãe tava com uma cara. Falei, ela não volta, perdi a paciente, né? Já era. Mas já que já perdi, vou terminar, né? Terminei, entreguei ela pra mãe, expliquei, falei, olha, gente, agora em uma semana você volta e tudo. Falei, sumiu, né? Foi confirmar a agenda. Ela me mandou uma mensagem, falei, não, amanhã no mesmo horário? Eu falei, e como é que ela passou e tal? Ela falou, Débora, na sexta-feira à noite ela rolou e arrastou. As duas coisas. Eu falei, não. Falei, não. Aí no outro dia ela falou, Débora, ela tá, pôs a menina no tatame, a menina rolou e a menina arrastou Na tua frente, na na TV. minha frente. Aí eu fiz o gato com ela. Não, ela deixou fazer todas as liberações nesse dia. Uma Tava gracinha, mais deixou fazer tranquilo. super tranquila. Fiz tudo, estimulei o gatas. Na outra sessão ela voltou engatinhando, com 7 meses. Aí eu conversei com a mãe, porque ela veio especificamente por causa desse atraso, ainda está em investigação. E ela tinha uma consulta em Goiânia com uma médica, especialista em comportamento. E eu falei, olha, por mim eu te daria alta e se tiver alguma alteração, porque ela já estava passando, né, o desenvolvimento da idade cronológica. Então eu vou estimular o quê? Ela vinha de uma cidade vizinha, pegava estrada, tem outro filho, então ela foi para a médica e voltou com ela fazendo marcha lateral, a menina. Então foram assim, 4 sessões, avaliação em 4 sessões. A gente conseguiu resolver o atraso motor. Ela continua com a suspeita do autismo, com os atrasos sociais, vai continuar com as outras terapeutas. Mas o que o TMAP me trouxe é essa segurança de falar assim, olha, vai, se precisar você volta. Porque quando a gente está na neuro, é muito assim, não, vai ficar comigo até andar. Uma pessoa que nem eu, que só tem meio período de consultório, 20 horas, porque eu também tenho família, então eu não posso ficar no consultório até 10 horas da noite. Diretor. Entendeu? Então é aquilo ali. E eu não, hoje eu tenho segurança, eu faço isso com tranquilidade. Antigamente, se eu fizesse, eu ia falar, nossa, mas e se ela precisar, o que que eu vou? Vou perder tudo que eu ganhei? E essa criança me mostrou que não. Entendeu? Então, assim, isso foi recente, nossa, o caso dessa, a mãe ficou, olha, eu não sei o que que você fez. Aí teve o dia que ela deixou fazer tudo, ela deixou fazer liberação de oide. E a mãe falou, cheguei lá em casa, ela tava bumbunando. Eu falei, olha, esse negócio tá esquisito. E será que vai começar a sair alguma coisa aí, hein? Falar Não alguma sairia coisa? direito, né, É, da fisioterapia. Oh, meu Deus, esse negócio tá meio estranho. Mas assim, e eu dei alta com total segurança. Falei pra mãe, expliquei as etapas, né? Como que tem que seguir o desenvolvimento, que eu tô aqui, se ela precisar, ela entra em contato que a gente organiza. Mas assim, eu tenho praticamente certeza que não vai precisar. perfeito. Teve uma melhora do social também, assim, a interação. É lógico que ela tem toda uma equipe trabalhando com ela, não Sim. sou só eu, né?
Sim, foi um caso maravilhoso. E Perfeito. tem a situação da cabecinha da Amanda, né? Ah, conta pra gente. Não. A Amandinha tinha parado de crescer o perímetro cefálico com, agora não vou lembrar as idades certas, mas acho que com 1 ano e meio, né, Ícaro, mais ou menos. Isso. E aí eu tava agoniada já, que eu falei, ela não entrava num quadro de microcefalia, mas, né, tinha parado de crescer. E aí entramos com as técnicas, assim, bastante técnica de crânio, e quando eu voltei na pediatra, a cabecinha dela tinha crescido 2,5 cm. Acho que dois ou 2,5, por aí. Mas assim, até a pediatra falou, nossa, cresceu bem, né? Então, isso pra mim, eu poder ajudar os outros é fantástico, mas eu poder ajudar os meus filhos, não, aí não tem como Não comparar, não. tem. Não tem preço de curso, não tem preço de estudar, de investir, e assim, porque é parte da gente, entendeu? Você quer, se você pudesse, se eu pudesse, eu queria tirar tudo de ruim e ficar só a parte boa, como todas as mães que existem por aí. Mas me ajudou muito e me ajuda muito. Perfeito. Eu acho que eu nunca tinha comentado isso, mas eu estava ouvindo um podcast esses dias e era falando sobre responsabilidade, né? Assim, autorresponsabilidade. E tua história. Eu lembrei muito de você, né? Porque o cara lá tinha comentado que teve um militar famoso, se chama Jocko Willing, e ele tem um podcast bem famoso e ele tem um livro falando assim, responsabilidade total, né? Ele contou a história no podcast que ele fala que ele estava à frente de um pelotão contra a guerra do Iraque e deu muito ruim assim nessa guerra porque enfim, teve muita confusão e começou a eles se atacarem, né? Lá pela confusão na hora da guerra, os aliados estavam se atacando, enfim, deu muita merda ali naquele momento. E aí, no final, o superior dele queria um relatório assim para saber o que é que tinha acontecido. E aí ele, né, tava mapeando, ver o que foi que aconteceu. E aí ele tem uma decisão de falar o seguinte, né? Não, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, esse pessoal precisava agir dessa forma, esse assim, mas na verdade o culpado sou eu, porque eu que estava ali à frente, eu que estava ali liderando aquele pessoal, então eu não previ que isso podia acontecer, eu não orientei essa pessoa direito, então se alguém precisa ser mandado aqui para fora, esse alguém sou eu, né? E aí isso aí tomou uma proporção que aí os colegas falam, não, eu também tenho culpa, eu também tenho culpa. E eu acho massa isso porque é interessante a gente levar isso para nossa vida, né? Assim, essa autorresponsabilidade. E aí eu lembrei de você porque, tipo, você já tem 20 anos de profissão, você já fez basicamente os cursos todos que tem aí dentro da Neuro. Mas não, você falou, não, eu tenho essa responsabilidade com o meu paciente, né? Eu vou proporcionar o melhor para o meu paciente. E aí tem uma música que fala assim, né? This is my road, this is my life, this is my time. Esse é meu mundo, essa é minha vida, esse é meu tempo. Então, assim, é, sou eu que preciso fazer alguma coisa, né? Essa é minha vida, esses são os meus pacientes, essa é minha família, esses são meus filhos. Então, assim, ouvir de uma fisioterapeuta com 20 anos de profissão que confiou, entrou lá no método, que tomou essa autorresponsabilidade até da própria filha, que já está sendo acompanhada pelos melhores profissionais da cidade, mas não, eu quero fazer mais, né? E eu acho que todo fisioterapeuta deveria pegar isso para a vida, né? Não, eu tenho essa responsabilidade com o meu paciente, né? Eu acho que a gente precisa, que nem você falou, aprender mais, né? Procurar mais, não ficar parada, é minha responsabilidade. E eu lembrei de você assim na hora, porque a Amandinha é a mascote lá do Temap, e assim, é, já teve prática que a gente ia fazer com a boneca e a Amanda era a boneca da Débora, né? Então, assim, foi aplicando ali as técnicas na Amandinha e era engraçado porque toda vez tu vinha com a novidade, né? "Ah, ela apresentou isso, ela melhorou aquilo, ela melhorou e é muito admirável isso de você, Débora. Eu nunca contei isso pra você assim, Obrigada. mas
Você poderia muito bem, já tenho 20 anos, eu tô aqui, já trabalho, né, no município, eu não tenho nem tempo direito, para que eu vou estudar? Tô fazendo o que dá para fazer, né? Mas não, você participa de todos os encontros, você tá sempre lá, né, participando, enfim. E isso é muito bonito, assim, essa autorresponsabilidade, né? Não, eu posso, eu quero e eu que tenho que resolver isso aqui, né? Então, são os meus pacientes, é minha carreira, é minha filha, são os meus filhos, é minha família. Então, eu tenho que proporcionar o melhor e eu acho que todo mundo deveria pensar assim, né? Principalmente a gente, que eu acho que quem está dentro da pediatria é uma missão. Assim, não é falando das outras áreas, não, sabe? Mas assim, só quem é da pediatria entende, né? O que a gente fala aqui é realmente uma missão, sabe? Que nem você falou aí. Não, eu nunca mais volto para aquele lugar. Fui na paz, Deus me livre, nunca mais saí, né? Então, Não, mas assim, sabe, é realmente uma missão. Então, eu acho que a gente precisa ter essa autorresponsabilidade e você mostra isso muito bem pra gente. Assim, de verdade. obrigada. E você sabe o que que eu acho assim melhor, Ícaro? Assim, a vida é muito difícil, muito corrida, são dois filhos, são dois empregos, é estudo da hora que dá, pula umas aulas, não, isso aqui eu não vou precisar agora, e vai indo, né? Vou indo. Só que assim, ó, a Amanda tem uma vantagem, eu também tenho. Porque ela tem uma mãe que tá aqui, que conhece, fisioterapeuta, ela faz, até ela não pode atender. Eu me viro aqui, ajudo do jeito que eu posso. Então, assim, ela tem esse benefício. A gente tem muitas mães que recorrem a gente sem saber por onde pegar a criança, sem saber o que fazer. Então, assim, eu faço de verdade com o maior amor do mundo. De pegar e de falar assim, olha, eu tô com uma paciente aí que veio para mim de reabilitação visual, uma bebê prematura de 26 semanas. A mãe tá desesperada porque a cabeça começou a parar de crescer. Idade corrigida de 8 meses e meio. E aí eu falei, não, você vai vir, a gente vai, vamos, a gente pausa a visual, nós vamos entrar com a manual para ajudar. Já fez tomografia, a mãe tá desesperada. Ela não sabe o que fazer. Eu fui fazer curso, entendeu? Então eu cheguei para ela e falei, ó, você vai ao neurologista, você vai fazer os exames e não caracterizando a cranioestenose, que eu achei que não tinha, porque a fontanela anterior dela, você acha ela, a posterior, que eu acho que tá mais pertinho de fechar, sabe? Então eu falei, eu acho que dá pra gente ganhar alguma coisa e nós vamos fazer. Agora eu tenho esse benefício, né? Ah, eu acho que o pé dela não tá legal, eu vou procurar um curso, vou fazer um curso de pé. Uhum. Mas é isso que eu atendo. Perfeito, E perfeito. nesse ponto, a terapia manual me ajudou demais, porque se for uma coisa que não é relacionada com o quadro neurológico em si, que é uma alteração de face, uma alteração ali, eu resolvo aquilo ali rápido, pronto, menos uma coisa. Perfeito. Passei. Passa para a próxima, né? Assim foi. Ganhei isso. Isso já foi. Ah, eu dou alta para um paciente neurológico com lesão cerebral, malformação. Não, não consigo, mas eu consigo, às vezes, resolver algumas coisas. E hoje eu tenho pacientes que. Eu tenho uma criança que está comigo já faz algum tempo, que teve uma evolução muito grande, uma criança bem grave. E no meio desse vucu-vucu aí, eu andei fazendo terapia manual nela. Aí hoje você olha, a menina está sentando sozinha. Ela faz tudo. Ela faz físico, fonoaudiólogo, remédios, tudo. Mas assim, uma criança muito grave, que tinha uma movimentação muito ruim. Eu penso nela, eu falo, gente, mas tem. Lógico que É, tem. sem dúvida. A Amanda tá ficando de 4 apoios. Ela dança de gatinha, ela fica de 4 apoios, tá conseguindo manter os bracinhos estendidos. Então, faz físico, faz fono, faz TO, faz isso, faz aquilo. Um monte de coisa. Mas tem terapia manual junto. É aquela coisa, né? Eu sempre faço uma analogia de, cara, se você vai pra academia agora e só que tu tá sentindo um desconforto na tua lombar, tem alguma disfunção ali, alguma coisa. Como é que vai ficar aquele seu treino naquele dia? Por exemplo, seu agachamento, seus exercícios. Vai ficar limitado, vai te incomodar. Você não vai conseguir pegar a carga que você pegaria, por exemplo. Quando o paciente apresenta uma disfunção de mobilidade, seja em qual parte for do corpo, todo o resto não funciona bem. Não tem como a gente ganhar alguma questão motora com ele, fazer um treino, uma estabilização, alguma coisa,
se existe um bloqueio mecânico de qualquer estrutura, qual for. Então ele não consegue muitas vezes, não é pela lesão neurológica, porque o nosso corpo tem uma capacidade de se auto-reorganizar do jeito que ele se encontra muito grande. Mas às vezes ele não está conseguindo fazer, como o tônus que você falou, que muitas vezes não conseguia baixar, é porque existem esses bloqueios mesmo. E aí, falando agora da neuro, gente, mas como assim uma lesão neurológica e com a terapia a gente consegue tratar até diminuir o tônus desse paciente, né? Muitas vezes, gente, deixa eu ver se o meu, tem um, aqui, tá. Eu tenho esse modelinho aqui, que é o meu modelinho que, como se fosse as minhas meninges intracranianas, tá? Então é como o tecido neuromeníngeo que recobre o nosso cérebro. Então muitas vezes isso aqui entra em disfunção, tá? Imagina você, por exemplo, estar com um teraband amarrado na sua cabeça o tempo todo. Como é que você não vai ficar? Seu sistema nervoso vai ficar irritado, vai ficar em alerta, ele não vai conseguir desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Então, quando o profissional chega, que consegue trabalhar, por exemplo, o crânio, que você falou aí que seu paciente conseguiu trabalhar, você dá mais capacidade para esse sistema nervoso funcionar, independente da condição dele, da melhor forma possível. E aí é por isso que a gente começa a observar os detalhes que você falou pra gente. Ah, era um paciente que antes não sentava e agora ele está conseguindo sentar, não se joga mais para trás. Enfim, você deu a possibilidade daquele corpo funcionar da melhor forma possível. E aí eu lembro de uma história que foi bem marcante para mim. Eu fiz um curso uma vez e o paciente ele tinha uma lesão neurológica bem importante. Eu não lembro qual era a doença, mas na tomografia na ressonância dele, ele não tinha um cérebro, né? Ele tinha pedacinhos de massa encefálica e tal. Tinha, lógico, o tronco cerebral, mas o resto era aquele pedacinhos assim. E ele era um paciente muito difícil de ser atendido. Ele não parava quieto. A gente não, ele ficava rolando. Não dava para atender ele na maca. Ele ficava rolando o tempo todo, ou para um lado ou para o outro. Tinha que atender no tatame. E aí ele estava sendo acompanhado, era um paciente de um professor, e aí ele levou esse caso para a gente. E muitos atendimentos depois, é um paciente neurológico, precisou ser acompanhado, repetiram o exame de imagem, né, da cabecinha dele. E aí fizeram um comparativo antes e depois. Eu não ouvi isso do professor, foi a mãe que contou, tá? A mãe falando que chega a me arrepio, que a mãe falando assim, gente, é impressionante. Parece que esses vários pedacinhos que estavam todos separados se juntou e formou uma coisinha ali como se, não, vamos se juntar aqui para, sabe? E a criança melhorou. E aí ela melhorou dentro da realidade dela, da alteração que ela tem, que isso não vai mudar, porque nasceu com aquilo, mas ela conseguiu melhorar a condição geral de vida, se adaptar e fazer com que esse corpo, esse sistema nervoso se desenvolva da melhor forma possível. Então ele parou de rolar, ele ficava mais tranquilo, ele começou a se conectar mais no olhar, sabe? Então, eu acho que eu lembro que uma vez você falou bem assim, Ícaro, depois que eu conheci a terapia manual, eu acho que todo paciente da neuro deveria ter dentro das suas terapias um atendimento com um profissional que trabalha com terapia manual. Porque é Eu isso, acho. as coisas se complementam, as coisas se complementam. Então, é muito difícil você querer ganhar isso com o paciente, né, fazendo o que você faz da neuro, se essas disfunções de mobilidade estão lá, precisam ser tratadas, sabe? Então, o paciente esse que você falou que está investigando o autismo, muitos pacientes autistas têm essa alteração dessas meninges, essa rigidez craniana. Então, esse sistema nervoso desse paciente, ele está altamente irritado. Então, é um paciente que vai ter muitas estereotipias, não vai socializar muito bem, o toque, né, a questão sensorial dele é muito alterada, porque esse sistema nervoso ele está alterado o tempo todo. Quem está nervoso não quer abraço, não quer toque, não quer som, não quer luz. Você está entendendo? Então, não é incomum. É muito comum isso acontecer depois que a gente começa a atender esse tipo de paciente. A mãe fala: Ícaro tá mais carinhoso. Ícaro tá comendo melhor. Tá deixando eu lavar o cabelo. Por quê?
porque você agora deu mais mobilidade para essas estruturas, não tem alguma coisa ali, ó, irritando, apertando esse sistema nervoso. E aí tudo melhora. É o nosso sistema nervoso que manda no nosso corpo, então tudo vai melhorar. Lógico, se é um paciente que tem uma alteração mesmo assim, né, da estrutura, como esse paciente que eu vou falar, vai melhorar dentro das limitações, mas ele vai ter uma evolução. É diferente do que você tá dando aquela enxugada de gelo muitas vezes, que é o que a gente faz com a fisioterapia convencional de uma forma geral, né? Uhum. A gente vê um resultado, mas ou ele é muito demorado, ou não é aquela coisa tão significativa como esse paciente que você falou que estava com esse atraso em 4 atendimentos, a menina saiu de 0 a 10, né? Assim, então 12, né? Passou, passou. é isso. Então É, é isso que eu acho, sabe? de verdade, assim, de coração, não preciso ficar aqui. Você sabe que eu sou encantada, que eu já questionei muitas coisas. Falo, não, mas será? Você fala, Débora, acredita que é. Então, assim, eu acho que a terapia manual, para mim, hoje, com a formação que eu tenho, é a minha cereja do bolo. Eu tenho essa, hoje eu consigo visualizar e parar, porque todo curso que você faz, pelo menos da área que eu fiz, você não pode enxergar a criança como uma perna, tem que ser como um todo. Mas muitas vezes no paciente neurológico, você enxerga como um todo a lesão. A lesão tá ali piscando para você, nossa, é lesão, sei lá, de genesia anterior de corpo caloso. Tá, beleza. Mas um paciente com de genesia, às vezes ele tem a vida normal e o outro tem problema neurológico. Então, o problema não é só isso. Entendeu? E Uhum. assim, era uma coisa que me incomodava de eu empacar. Você fala assim, mas eu acho que tem mais, eu acho que dá conta, porque faz isso, faz aquilo, mas não faz. Assim como também tem pacientes que eu atendo muito bebês, né? Às vezes vem só com atraso, eu tô com uma criança que não rola, já liberei, não tem tensão, não tem. Ele tem uma insegurança gravitacional. O neurologista avaliou, falei pra mãe, a mãe muito angustiada, falei, leva no neuro. Falou, não tem. Ela falou, por que que ele não rola? Ele falou, não sei. Então aí eu tô indo para um outro, tô estudando de uma outra linha. Mas eu parei com a terapia manual nele? Não, não parei, eu continuo fazendo. Perfeito, perfeito. Porque eu também, né, eu tô aprendendo e eu acho que a gente vive aprendendo. Às vezes eu tenho certeza que mesmo você, com a referência que você é, às vezes tem um paciente que não responde tão bem a uma técnica e tem outro que responde. Você dá É, alta em 2 atendimentos, fala, ó, tá beleza, pode ir. exato. É só a gente ter esse olhar e entender que a gente precisa aprender o tempo todo, né? A gente precisa, Isso, não pode parar de estudar o não tempo pode. todo. E aí, já pegando esse gancho de estudar, não sei se você sabe, mas acho que sim, eu tô cansando todo mundo falar aqui que dia 2 a gente vai fazer o nosso evento workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria. Vão ser 3 aulas online gratuitas, onde eu vou dar toda a introdução da terapia manual avançada pediátrica para as pessoas aí conseguirem, os fisioterapeutas, tratar essas disfunções em até 4 atendimentos. E tem muita gente aí que já se inscreveu. E eu queria que tu desse uma dica para esse pessoal aí que vai se inscrever, que já está inscrito. Lá dentro também, quem quiser dar o próximo passo e entrar lá no TEMAP, Terapia Manual Avançada Pediátrica, qual é a dica que tu dá para esse povo aí? A dica É, só vai. Vai que dá certo. Assim, eu sou Ícaro, assim, já tem mais de ano, né, que a gente tá junto aí nessa jornada. Você isso. sabe que eu sou São Paulo. E, Ah, assim, a cada dia que passa, eu tenho tido mais evidências de que dá certo. Assim, não resolve todos os meus problemas na área neurológica, mas eu sempre tenho alguma coisa para ganhar, sempre alguma coisa muda. E é uma visão que a gente não tem em informação nenhuma. Tudo bem que a minha formação acadêmica não é tão recente assim, né? Mas eu nunca parei de estudar. Então, assim, é uma outra visão. E que, para mim, por exemplo, hoje, mãe de 2 filhos, eu cheguei a pensar em fazer osteopatia pediátrica uns 2 anos atrás, antes de eu engravidar da minha menina. Mas como que eu viajo, fico 15 dias fora, com um filho pequeno, não é o meu perfil, né? Então eu falei, isso não é para mim, não vai dar certo, esse aí eu vou ter que deixar para lá. Aí vem o Ícaro, eu falei, acho que eu vou tentar esse negócio aqui. E eu tô assim, tô encantada. Quem tiver interesse por essa área, tiver afinidade, só vai, porque é fantástico. obrigado, show de bola. Obrigado, obrigado de verdade. E eu tenho muito a agradecer, porque eu fico brincando que o pessoal só bota gente boa no meu caminho. Porque assim,
Os alunos é de Débora pra cima, esse naipe aí, de, sabe? Nos encontros trazer a Amandinha e aplicar na Amandinha. E assim, fazer. A gente vê a evolução da Amandinha é muito gratificante pra mim também, sabe? Então, eu sou super feliz, sou super seu fã pela sua Ah, história, pela sua obrigada. história, pela sua trajetória, por você mesmo com 20 anos aí de profissão, né, não deixa de se atualizar, procurou a questão que eu falei, né, essa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus pacientes, por minha família, enfim, e ter procurado sempre o melhor. Então, assim, eu sou super grato por você estar com a gente, já há mais de ano, enfim, e eu aprendo muito com vocês, podem ter certeza. Pode ter Sigo certeza. firme, não paro. E Que todo brigadão, aprende uma coisa nova. certeza. E brigadão por aceitar, porque eu sei que quem não é da internet não é fácil vir aqui É, fazer uma live assim de cara. Eu já tô aqui há é muito isso tempo, isso aqui, para você, você viu? tá vendo? Tá vendo? Então, assim, eu já tô aqui há um tempão, então, assim, fazer uma live pra mim, sabe, faço dormindo, sabe? Então, mas eu sei que pra quem não tá aqui, não é fácil. Não é fácil, bate um nervosinho. Então, muito obrigado por isso também, por aceitar esse convite e trazer essa sua visão e abrir seu coração, né? Trazer a história de sua filha pra gente, né? Assim, sou muito feliz por ter vocês com a gente, né? A Amandinha, a nossa mascote. Tá bom? Obrigadão, Débora. Obrigadão. É um prazer, sempre que precisar. Fico meio tímida, mas dá certo. Que Vai dar nada, certo. foi ótimo, E, foi ótimo. Beijão. e Pode. brigadão, viu, por todas as dicas, por todo o conhecimento compartilhado, por todas as ajudas, não só com os casos clínicos, mas principalmente por todo o apoio com a Mandinha. Eu agradeço de coração. Nada. Beijão, Débora. Obrigadão. Viu? Beijo, com Deus. Bom descanso. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.